Uma última pergunta. Hoje, como é que o senhor vive, como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Mas eu vivo daquilo que é a minha... What are you thinking? Então, você montou aqui um pequeno espetáculo? E avançamos agora com uma notícia de última hora, já a acusação. 3 dezenas de crimes. José Sócrates está acusado de 31 crimes. 3 de corrupção passiva de titular de cargo político. Processo com 4.000 páginas tem a altura de Marcos Mendes. Mas tivemos um primeiro-ministro assim, que fazia coisas destas. Ainda hoje há gente que está a focar-se no acessório em vez do essencial. Há pessoas que estão a dizer: tantas falhas de pontuação nestas 4.000 folhas que descrevem 31 crimes grotescos. Eu faço o meu ato de contrição, sim. Eu admirei a posição que a Clara Ferreira Alves teve, que foi dizer: enganei-me. Esta investigação, esta acusação é sólida e forte, ao contrário do que nós mesmos dissemos aqui durante muito tempo. O dinheiro que José Sócrates diz que não era dele, Eu lamento, mas por aquilo que eu leio, por aquilo que eu vi, eu acho que é. Convenci-me disso. O dinheiro acumulado nas contas e empresas de Carlos Santos Silva terá acabado depois por chegar a José Sócrates, sempre de forma dissimulada. Em qualquer circunstância, um estilo de vida inaceitável. José Sócrates não é um homem sério. Já sei que José Sócrates não é uma pessoa séria. Isso é um homem com enormes falhas de caráter. 12 milhões de euros. Ou seja, Sócrates usaria o dinheiro como se fosse seu. E o amigo comportava-se como se assim fosse, de facto. Ele espera que a gente acredite que vivia por conta de um amigo, mas amavam-se. A maior fatia foi gasta com a compra de um apartamento em Paris. 163 mil euros a adquirir 6.764 exemplares do primeiro livro publicado por Sócrates. Eu sou tão, digamos assim, desperto tanto interesse que toda a gente vai comprar o meu livro. Ficção. Mandava comprar. Então, aldrabice completa. A defesa de Sócrates diz que a acusação é um romance e Carlos Santos Silva já perguntou se é para comprar 5.000. Um homem corrupto que se servia a si e que geria o Estado dessa forma. 74.143.715 euros e 64 cêntimos. Se calhar devia ser dito como um pregão da lotaria. Exatamente. 34 milhões! Sim, era. Não gosto de embaraçar António Costa, mas sempre o vi embaraçado há muitos anos. Da justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Não quero, enfim, abusar do convívio e das nossas confidências, mas nunca ouvi, em circunstância nenhuma, tranquilo, sorridente sobre este tema. Tu também não podes transformar este processo numa tentativa de tornar um instrumento para provar uma determinada tese política. Não, que é culpado ou não é culpado? Quem estava próximo, eu custa-me a perceber que não tenha visto aquela forma de atuar. Tenho a certeza que todas as pessoas que trabalharam com o engenheiro José Sócrates no governo, ou que estejam agora no governo do Dr. António Costa, estão certamente disponíveis para dar todas as explicações que lhes sejam pedidas. Custa muito aceitar que a acusação seja verdadeira, mas também não tenho nenhuma capacidade para poder dizer que não é verdadeira. A verdade é que para fazer isto tudo sozinho, como primeiro-ministro, o Sócrates tinha de ser o Erdogan. Ninguém tem esse poder sozinho. Mas não, nós devemos perguntar como é que isso foi possível. Como é que foi possível que ninguém visse? O Ministério Público acredita que o maior corruptor de José Sócrates foi Ricardo Salgado. José Sócrates, Ricardo Salgado, a PT e a Caixa Geral de Depósitos, aquilo funcionava num regime de concubinato. Todos em Portugal, até nos jornais de economia, chamavam a Salgado o dono disto tudo. E agora ficam admirados por ele ser mesmo. Numa altura em que Ricardo Salgado entra precisamente agora na sala, acompanhado dos seus 2 advogados. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Ricardo Salgado, que hoje nos dá a honra de estar aqui à minha direita. O Dr. Ricardo Salgado não praticou qualquer crime. O Dr. Ricardo Salgado foi uma espécie de boia de salvação
para um processo que se estava a afogar. Este processo ficará na história da justiça portuguesa como um dos piores exemplos de violações de direitos e garantias que qualquer cidadão, pobre ou rico, deve ter. Não abre a boca, Dr. Ricardo Salgado. Bom dia. E que esteve aqui presente nesta conferência de imprensa, se foi para não responder a nenhuma pergunta. Não faço declarações nenhumas no tribunal. Boa noite. Um processo sólido. A Procuradora-Geral da República disse ter total confiança na solidez da acusação do processo Marquês. O Ministério Público não foi capaz de apresentar nada, a não ser uma escuta aqui, uma escuta ali, uma escuta aqui, uma escuta ali. Olha a corrupção, e agora batem com a bunda no chão. José, tu bates com a bunda no chão, e agora tu tens 31 crimes na mão. Eu nunca recebi dinheiro de ninguém, e isso é completamente falso, isso é absurdo. Já a seguir a primeira entrevista de José Sócrates. A primeira questão é esta: o senhor foi ou não um primeiro-ministro corrupto? Não. Não fui, e pelo contrário, honrei sempre o meu cargo com um comportamento de total honestidade e total fidelidade àquilo que me pareceu ser o interesse público do país. Esta acusação que tem aqui à sua frente, com tantas páginas... Quando a minha filha viu as páginas em cima da mesa, disse: ui, esta entrevista acaba no domingo. Sócrates já não via um monte de papel daquele tamanho desde que o Pernod ia visitar a Paris. Esta acusação é construída em cima do processo mais ignominioso das... What are you thinking? I'm thinking... What? Happy Valley. Demora muito. Esta acusação é... Desculpe, isso é mentira. Desculpe, em primeiro lugar, isso não é verdade. Isso é mentira. Não, desculpe, isso que está aí dito é uma falsidade. Desculpe, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Desculpe, isso não é verdade. Hoje, como é que o senhor vive, como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Talvez a resposta fosse mesmo por dizer: desculpe lá, e o que é que o senhor tem a ver com isso, não é? O que é que o senhor tem a ver com isso, Vítor Gonçalves? Eu tive já algumas ofertas, recusei tudo porque estou nesta situação, não quero prejudicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha pensão. Sr. Engenheiro, mas respondeu-me. Não posso. Não vive com o empréstimo do seu amigo Carlos Santos Silva? Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Essa pergunta é uma pergunta do Correio da Manhã. Sócrates, como é que consegue pagar o apartamento com vista para o Tejo, com a associação? Dá-me licença. José Sócrates foi recebido em festa no Porto para a apresentação do novo livro. Eu quero explicar como é que consegue pagar o apartamento. Como é que consegue pagar o apartamento? Desculpe, dá-me licença. Não consegue explicar como é que consegue pagar o apartamento? Dá-me licença, deixe-me... Não quero dar uma explicação. Carlos Santos Silva continua a ajudá-lo. Sr. Engenheiro já sabe. Carlos Santos Silva, desculpe, eu não lhe vou responder, desculpe. Não insiste em acompanhar. Vamos? Uma escuta aqui, uma escuta ali, uma escuta aqui, uma escuta ali, uma escuta aqui, uma escuta ali. Não foi capaz de apresentar nada.